Pessoal, o tema da aula de hoje é o iluminismo e a habilidade é reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida das sociedades ao longo da história, né? Para a gente iniciar aí, vamos dar uma relembrada aí no que nós vimos sobre o absolutismo, né? Então, aquela ideia de que dentro do absolutismo tudo está centrado na figura do rei, né? Todas as decisões são tomadas por ele e de forma absoluta, né? Sem que coubesse crítica às suas ações, sem que coubesse limite às suas ações. E aí fica exatamente claro essa ideia nessa frase, né, do Luís XIV aí da França, que ele diz o seguinte, né, o Estado sou eu. E isso personifica muito bem, né, que todo o poder político, né, do Estado, aí no caso do Estado francês, se centrava na pessoa do rei, né, do Luís XIV. Então, essa é uma característica bastante forte do absolutismo. E por que a gente está começando aí pelo absolutismo, né? Porque uma das maiores críticas do iluminismo vai ser exatamente a esse modelo, né, do absolutismo e todas as suas características aí. Então, o que é o iluminismo, né? Vamos conceituar aí o que é iluminismo. E para conceituar, a gente tem aí exatamente o que o Kant disse, né, sobre o iluminismo. De acordo com Kant, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que eles mesmos impuseram a si. O que seria essa tutelagem, né? Os tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independente da direção de outro, né? São aqueles que não têm a capacidade de pensar sozinhos, né? Pensar, ter as suas próprias ideias aí. E aí ele diz o seguinte, que se é culpado da própria tutelagem quando esta não resulta de uma deficiência do entendimento. Quer dizer, não é que você não possua, né, a capacidade de pensar, mas na verdade falta o quê? Coragem para você fazer uso desse entendimento, independente da opinião dos outros ou da direção estabelecida pelos outros. Né? E aí ele usa a expressão aí sapere aude, que significa ouse saber, né? Atreva-se a conhecer. Então, a ideia do iluminismo é essa, é que as pessoas consigam por si próprias pensarem, né, terem as suas próprias opiniões, fazendo uso da sua razão. Porque como era, né, durante aí o período anterior, esse pensamento, essa razão, essa capacidade de raciocinar, ela era terceirizada. Terceirizada para quem? Para a igreja e para o Estado. Né? Então, muitas das coisas eram justificadas, por exemplo, como é a vontade de Deus. E aí as pessoas não ousavam questionar, né? Não ousavam fazer críticas para que houvessem mudanças, e mudanças, no caso, para melhor. E na ideia do iluminismo, a razão ela iria iluminar o pensamento das pessoas sobre o mundo, né? As pessoas conseguiriam enxergar melhor o mundo onde elas estavam, encontrando ali, enxergando também os problemas a serem resolvidos e buscando soluções para esses problemas. Uma das obras aí, né, do iluminismo, dos iluministas, é a enciclopédia, né, que a gente pode considerar o Google da época, que tinha informações sobre tudo aí. Ela é a enciclopédia ou dicionário racional das ciências, das artes e dos ofícios, né, a gente tem aí a primeira página da enciclopédia. Foi publicada entre 1751 e 1772, tinha 35 volumes, né, então se trata aí de uma obra bem grande. Teve a participação aí de vários iluministas, né? E o objetivo era estimular o uso da razão, mudando a forma de pensar das pessoas, né? E por meio dessa obra aí, a gente vai ter o quê? A difusão, né, do pensamento iluminista aí, que vai ser trabalhado e disseminado através da obra da enciclopédia. As ideias iluministas, né? Então, no que se pautava essas ideias iluministas, a separação entre igreja e Estado, né? Então, aquela ideia que hoje nós temos de um Estado laico, é uma herança aí do iluminismo, a garantia das liberdades individuais, a fraternidade, o uso da razão, a tolerância religiosa, né? Que também a gente viu que no caso da Inglaterra, por exemplo, que vimos na última aula, isso, né, era uma coisa assim bem séria, a questão da perseguição religiosa. Então o iluminismo defendia muito essa ideia da tolerância religiosa, o progresso, né, a ideia de que o mundo estaria sempre progredindo, evoluindo,
e um governo constitucional, né, que é exatamente o contrário do governo absolutista. Então, a ideia de um governo que obedece a um conjunto de leis estabelecidos ali pela sociedade, de forma direta ou indireta. E aí, quando a gente fala aí dessas ideias todas, né, a gente está falando o quê? De combater os privilégios da nobreza, de derrubar o absolutismo e todas as teorias, né, que fundamentavam esse absolutismo, como a teoria do direito divino dos reis, tá? Então, as ideias iluministas, elas se baseavam nisso aqui, né? Lembrando que vocês já viram tudo isso lá no 8º ano, é uma forma de aprofundar o conhecimento de vocês sobre isso. Então, provavelmente vocês se lembram, né, de alguns desses aspectos aqui das ideias iluministas. Entre os principais, né, pensadores iluministas, a gente tem aí o John Locke, né, que ele defendia os direitos naturais, que para ele todo ser humano teria direito à vida, à liberdade e à propriedade. Ele vai inspirar a Revolução Gloriosa, né, que nós vimos na aula anterior, e também a independência dos Estados Unidos, que veremos nas aulas seguintes aí. O Voltaire, né, que ele defendia a liberdade de expressão, a separação entre a igreja e o Estado, e vai ser aí o principal influenciador da Revolução Francesa. O Montesquieu, né, que defendia a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e ele inspirou regimes republicanos, então como por exemplo no Brasil, né, o formato de governo que nós temos até hoje, ainda há essa divisão aí entre executivo, legislativo e judiciário. A gente percebe aí que as influências iluministas, elas não ficaram restritas, né, ao século XVIII aí, mas que elas, né, ganham força e têm influência sobre a nossa sociedade atual. E por último aí o Rousseau, que defendia a vontade geral, né, o governo como comissário do povo. Então o governo, na verdade, ele não faz suas próprias vontades, mas ele tem como obrigação representar a vontade do povo, agir em nome da vontade do povo, né? A propriedade privada como fator da infelicidade, então, ao contrário do John Locke, que defendia a ideia de propriedade privada, o Rousseau considerava que a propriedade privada ela trazia infelicidade e conflitos de forma geral para a sociedade, né? Então, ele era contrário à ideia da propriedade privada. E ele inspirou aí a Conjuração Baiana, né, aqui no Brasil, no século XVIII. E aí eu coloquei 2 frases aí para resumir bem a ideia, né, desses iluministas e as ideias defendidas dentro do iluminismo, né? Então a gente tem essa frase aí, ó: posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Então essa frase representa bem aí a ideia do Voltaire, né, que é a liberdade de expressão. Então você pode até não concordar, mas você defende a ideia de que a pessoa tem a liberdade de dizer, né, mesmo que não seja a mesma ideia que a sua, mesmo que não seja a mesma opinião que a sua. E a outra frase aí do Montesquieu, né, que diz: todo indivíduo que detém o poder tende a abusar dele. Então, isso vem bem dentro da ideia do Montesquieu e da divisão dos 3 poderes, que segundo ele, essa divisão ela equilibraria, né, não haveria abuso. Ao dividir o poder em 3, você faz com que um poder acabe por limitar o outro, ao contrário do absolutismo, que tudo ficava ali centrado nas mãos do rei, ok?